Princesas. A gente tá abrindo aquela edição que todo mundo gosta, que todo mundo adora, que todo mundo tem aquele frenesi, piores do ano 2025. Sim, já é tradição aqui no canal, piores do ano 2025. Vamos lá, piores do ano 2025. E vai ter gente disputando aqui, basicamente com todo o rigor. Vai ser uma coisa linda. Piores do ano 2025. Compartilha aí com a galera. Piores do ano 2025. Piores do ano 2025. Piores do ano 2025. Quem vai levar? Salve, salve, galera. Vão chegando aí. Quem vai levar o prêmio de pior do ano 2025? Deixa eu botar esse cara bonito aqui no verso, no final aqui. Deixa eu só ver se consigo salvá-lo aqui. Pronto. Vamos lá. Piores do ano 2025. Vamos colocando as categorias. Salve, salve. Maria, é só a troca é só a troca do calendário, minha gente. Eu não sou esse fã do ano novo, não. Só trocou o calendário, trabalhei hoje já. Ontem tô pensando, mas obrigado aí pelas felicitações. Vamos lá, gente. Piores do ano 2025. Vamos colocar algumas categorias aqui. Você pode subir também, pode comentar. E aí, lembrando, o perfil Ogro Stalinista. O perfil Ogro Stalinista, ele vai ser desativado. Virar um perfil de games com essa arte aqui que vocês estão vendo. Lá na entrada, virar um perfil de games e react, tá? Não vai ter essa questão de perfis estão voltados à questão política, não. Vamos aos piores fatos políticos do ano. Vamos lá. Primeira categoria do piores do ano, que a gente já pode colocar aqui para vocês, tá? E aí? Podem sugerir, gente. Tava lá no post de piores do ano. Porque eu já posso colocar aqui o primeiro do piores do ano. Logo de imediato primeiro piores do ano aqui, vamos citar, tá? Pior fala política do ano. Pior fala política do ano. Vamos lá. A gente tem duas falas aqui. Deixa eu só pegar aqui direitinho. Vamos lá. Piores falas políticas 2025. Vamos lá? Primeira fala. Não houve golpe. Segunda. Não há golpe sem armas. Primeira, não houve golpe. Segunda, não há golpe sem armas. E a terceira, que é muito engraçado, que a gente vai colocar aqui muitas vezes. Bolsonaro não sabia a respeito do golpe. Não houve golpe, não há golpe sem armas e Bolsonaro não sabia do golpe. Eu quero que vocês comentem aqui diretamente. E vocês podem subir, podem ter espaço aqui. Salve, salve, irmão Edson, adorador. Vem aqui falar um pouquinho do seu Deus imaginário pra gente. E eu tenho que tomar cuidado, porque todo mundo agora tá se melindrando da direita e da esquerda. Vamos lá. Eu vou colocar aqui a pior foi Bolsonaro não sabia. Pior golpe é ter Anderson. Gostei, Anderson. Vamos lá, vamos entender o porquê. Anderson, adoraria subir. Que você subisse, Anderson, pra você explicar pra gente. E você tá falando tudo em relação ao atual o ex-presidente, que agora tá tentando fazer uma cirurgia todo dia para ver se consegue ficar diretamente, com domiciliar. O Alexandre de Moraes já disse que ele não vai ter domiciliar, não. Mas vamos lá. Pra mim, a pior foi que Bolsonaro é honesto e não sabia do golpe. O cara saiu da cadeia pra... Vamos ver. Eles querem mudar o destino. Anderson, clica aqui, onde tem esses dois bonequinhos aqui. Clica aqui pra seguir. Aí a Nara bota aqui que o Lula não presta. Não sou advogado dele. Deixa eu ver aqui. Não, na minha mesa não tem nenhuma procuração dele não, moça. Pode falar diretamente pra ele, tá?
Obrigado, Maria. Você realmente assim tem sido muito prestativa. Não interprete que eu tenha sido grosseiro, não. Eu só não comemoro, não curto comemorar essas coisas, essas passagens. São ritos e para mim acaba sendo um pouco triste também. Mas estou esperando vocês me trazerem dados. Dados, basicamente, que mostram que o Lula foi assim. Outra frase também que a gente pode colocar aqui. Pior atuação 2025. Nicolas Ferreira. Gente, ele gravou vídeo. O que presta é o rombo do INSS ou as F4 estatais. Agora ele conversar com a Nara. Se a Nara quiser subir aqui, a gente conversa. Sem brigar, Nara. Por que nem pode subir? Tá todo mundo aqui com 16 seguidores, 20 seguidores. Vocês conseguem. O áudio tá legal? Tá chegando pra todo mundo aí? Beleza, 41 pessoas online. Então, assim, a gente tem isso, né? Pior foi o Nicolas. Vamos ver. Vídeo com fundo preto para falar diretamente do Pix. Vídeo com fundo preto para falar das taxações. Mas no Banco Master, ele não fez vídeo com fundo preto. Para o Sóstenes Cavalcante, ele não fez vídeo com fundo preto. Por que será? Vou lá, vamos ver quem está falando aqui. A regra é simples, galera. Por favor, não cheguem gritando. Paulo Diogo, vamos lá. Sem gritaria, tudo na boa, na maciota, na santa paz de Já. Salve, salve, Paulo, em que eu posso lhe ajudar, este ogro de bigode? Minha barba tá ficando show, que eu tô fazendo ela todo dia na maquininha agora. Aí tá ficando mesmo? Assim. Não irrita, aí, não? Mas o que é que eu posso lhe ajudar, meu querido? Vamos lá. Tudo tranquilo. Não, eu tava ouvindo tu falar aí, mas realmente é isso aí mesmo. Eles têm ladrão de estimação, então é isso. Tem lado, a Nara, né? fala aqui, ó, estatais falidas. O Lula tem 4 sósias. Essa é ótima, que o Lula tem 4 sósias. Essa também foi uma que eu acho que a galera deveria levar pra cada época cada época do ano. Isso. O verão, outro que o Lula, pro inverno. Isso, outono, que ele era um reptiliano. Só pra... Nara, se você não conseguir subir, eu vou acabar te descendo, meu anjo. Porque assim, eu peço que as pessoas subam porque eu preciso da audiência de vocês para poder fazer os cortes aqui, tá bom? Então eu preciso da audiência de vocês para poder fazer os cortes aqui. Os cortes vão pro meu canal lá no YouTube, o link tá na bio. Outra coisa que eu queria aproveitar pra gente poder colocar aqui no prêmio Piores do ano, 81 pessoas acompanhando a gente na live, vai passar aqui de 100 pessoas. Compartilha a live aí, gente. As estatais só estão dando esse problema todo por uma questão que a própria geoeconomia explica. Vamos lá, vamos para aula de geografia de graça. Pô, eu tô de férias e tô dando aula, é chato isso, né, gente? Vamos lá. O nome do fenômeno é obsolência programada. Eu não sei se vocês lembram, mas a telefonia fixa... Obrigado, Johnny. Gente, acabou. Sigam o Johnny Boy que tá aí, ele tem uma live, um perfil que alô galera do Twitch, alô galera do YouTube, alô galera das plataformas. O Johnny tem um perfil, eu gosto muito, que ele fica assim em cima, os quadradinhos ficam embaixo ali, ele troca a ideia com a galera, eu fiquei encantado por aquele modelo. Eu não vou copiar o modelo do camarada, porque eu acho que o modelo é dele, ele sabe fazer esse perfil melhor do que muita gente aqui na plataforma, mas vamos lá. Antigamente a gente tinha as linhas de telefone, eu vou usar uma analogia, tá? Linhas de telefone. As linhas telefônicas, elas trabalhavam diretamente com o sistema de ações, quem comprava tinha um alto poder aquisitivo, era classe média com muito sacrifício, e as empresas também precisavam, porque a gente precisava ligar. Mas aí, o tempo e a modernidade foi oferecendo a gente lá em 1994 a linha de telefone celular. E aí com o tempo, os telefones fixos foram deixando de ter tanta validade. Vamos falar um pouquinho dos Correios. Com o Brasil Império, a gente ia necessitar do sistema de telégrafos, que é estabelecido com a vinda dos portugueses para cá. Primeiro Império, Segundo Império, e os Correios com baixa modificação, baixa modernização. A nossa central de telégrafos, por exemplo, ela só foi modernizada depois da década de 40, enquanto nos Estados Unidos ela foi modernizada a base de telégrafos no final do século XIX. A gente vê a diferença daí. Sempre existiu nos Correios uma ideia de que, de fato, ele não dava lucro. E aí as pessoas falam, mas durante o governo do senhorzinho que está sendo operado lá, deu lucro. Isso é uma grande mentira. Todos os lucros que o governo Bolsonaro apresentou são lucros artificiais. E é por isso que as pessoas correm do debate comigo. O lucro é artificial, lucro em relação à Petrobras, lucro em relação aos Correios, lucro em relação aos estatais, por quê? Eles passaram 2 anos e meio com os caixas fechados e vendendo
parte das estatais e as estatais em si, e agora eles alegam que existe uma questão de lucro. Só é pedir para o Paulo mutar isso, mutar o microfone. Então, assim, para a gente entender agora, o que é que os Correios passam? Por um processo natural chamado de obsolescência programada. As entregas hoje, até a notificação de concurso público, você assumir em vaga, eu fui chamado para uma seleção agora, que eu achei que eu fosse receber aquele telegrama. Eu recebi a convocação para assumir a vaga pelo WhatsApp. Eu recebi a ligação telefônica, depois eu recebi um WhatsApp pedindo para eu comparecer ao órgão qual eu teria que me apresentar. Acabei nem indo porque não era interessante também para mim, mas era um cargo temporário na educação. Então, assim, os Correios tinham como primazia, como primeira base, a entrega de correspondências, inclusive previsto na Constituição. Como isso foi ficando obsoleto, você vai percebendo que, querendo ou não, a figura do carteiro também vai desaparecendo. E aí, como a figura do carteiro vai desaparecendo, logo de imediato não há uma necessidade. E o que o governo está fazendo agora é um PDV, pedido de demissão voluntária. O que eu não vejo a galera da direita falando é que ninguém chiou quando Fernando Henrique Cardoso fez um pedido de demissão em 1996, mais ou menos. Eu me lembro que o meu pai chegou em casa muito nervoso. Eu tinha uns 11 para 12 anos. Meu pai chegou em casa bastante nervoso. E a gente, ô pai, o que foi que aconteceu tal? Ele muito nervoso mesmo. Aí ele, não, porque a gente está recebendo pressão para se demitir. O Lula está colocando agora, o governo brasileiro está colocando aos trabalhadores um pedido de demissão voluntária. O que é que vai acontecer com os Correios? Eles vão deixar diretamente de fazer novos concursos para o cargo de carteiro. Por quê? Porque a legislação fala hoje, com as alterações, que a questão de telégrafo, com a questão em si das cartas, das correspondências, ainda é, né, de prerrogativa dos Correios, porém, a entrega de encomendas não. Isso começou a ser privatizado lá no finalzinho do governo Dilma. E aí o que é que acontece? Os Correios, dadas as circunstâncias históricas, não tem mais como conseguir se manter naquele padrão. Vamos pegar aqui só uma pesquisa para saber quantos carteiros o Brasil tem hoje. Vamos lá, carteiros, entregadores de correspondência. Vamos lá, quantos carteiros o Brasil tem hoje? Carteiros dos Correios. Nara, você é muito bem-vindo aqui para poder falar sem jargões e sem lugar comum, tá? O Brasil possui atualmente, de acordo com o próprio censo do governo federal, 46.200 carteiros em atuação. Em janeiro de 2025, o Ministério das Comunicações e Imprensa celebra um dia do carteiro, agora em janeiro, mas aí que tá, o número de carteiros era de aproximadamente 83.824 em 2004. Mas o governo veio passando por uma reestruturação e acabou de colocar um pedido de demissão voluntária que pode gerar um corte de até 15 mil funcionários até 2027. Deixa eu só explicar como é que funciona esse pedido de demissão voluntária. Gente, compartilha, a gente estava com quase 100 pessoas agora, a gente está só com 9. Quer dizer, quando a gente traz a verdade, vocês correm. Quando tentam bloquear a live, bloquear o criador de conteúdo, vocês correm da verdade. Então vamos lá. Nesses pedidos de demissão voluntária, chamado PDV, é calculado o tempo que essa pessoa tem de trabalho. Além de calcular o tempo que essa pessoa tem de trabalho, saber exatamente o quanto essa pessoa tinha para receber. Vale lembrar que existem dois regimes no Serviço Público Federal. Existem os seletistas, desde o governo Dilma II, e existem os estatutários, ou RGU, RJU, que é o Regime Jurídico Único. Por exemplo, meu pai é regime jurídico único, a minha sogra era regime jurídico único. Eram as pessoas que, para serem demitidas, tinham que fazer uma coisa muito... Não é demitido, né? Ser exonerado, tinha que fazer uma coisa muito grande, muito absurda. Hoje, quem é seletista no serviço público tem estabilidade, mas se o governo apresentar muitas vezes a questão da incapacidade técnica, não poder cumprir, ela pode ser desligada através dos PDVs. Isso começou a ser implementado lá em 96 com Fernando Henrique Cardoso, foi muito mais massificado no governo Dilma II, no governo Temer. E agora o governo Lula faz um estudo e já percebe que não tem a própria viabilidade. Vamos ser bem sinceros. Um carteiro hoje, quanto custa? Qual o salário de um carteiro hoje? Vamos pesquisar. Salário de um carteiro.
No Brasil, vamos lá. Salário de um carteiro no Brasil vai de 2.400 a 2.430, com a remuneração que pode chegar até R$ 4.700, com benefícios como vale-refeição. Gente, vamos ser bem sinceros hoje, mas muito sinceros mesmo. Não vale a pena ser carteiro no Brasil. Não vale a pena ser carteiro no Brasil. E eu vou te explicar por quê. Eu trabalhando em 2 escolas, serviço privado, 2 escolas, a gente já faz isso. Não vale a pena ser carteiro no Brasil. Sucateamento, os correios entregando bicicleta para você poder entregar isso. Agora, vamos resolver o problema no campo das hipóteses aqui, das ideias. Vamos lá, vamos resolver. Se eu fosse o ministro das Comunicações aqui hoje, primeira coisa, todo carteiro que tivesse esse salário teria carteira de habilitação A e B gratuita. A e B gratuita. Primeira coisa que a gente conseguiria fazer, comprar pequenas frotas, 10, 12 caminhões por estado, e seriam mandados para as regiões mais inóspitas para garantir a entrega das encomendas. Aumento de 4.700 para no mínimo R$10.000 de salário. Plantão a gente colocaria de 12 por 36. Você ia manter os mesmos gastos. Agora, por quê? Não é interessante hoje saber que alguém coloca muitas vezes isso. É simples de resolver o Brasil, galera. Ogro para presidente. Não, mentira, eu não quero nem saber dessas conversas. Mas é simples resolver. Você pega 2 bi, você resolve os Correios. 2 bi. Aumenta o salário desses 40 e poucos mil carteiros para o dobro, para 9 mil. Compra caminhões ou jipes ou carros pesados para poder fazer entrega nos lugares mais inóspitos. Habilitação gratuita para essa galera, para eles poderem ter pelo menos habilitação. Não dá para um carteiro tirar a habilitação, um cara que tem família. Não dá para ele tirar a habilitação ganhando R$2.430 ou R$4.000. Se ele pagar aluguel, se ele for o mantenedor da família, se ele tiver um filhinho, ele vai ter que fazer das tripas coração para tirar a carteira. É simples resolver o Brasil. É a coisa mais simples do mundo. O Lula só não resolve porque não quer, o Bolsonaro só não resolveu porque não quis, o Temer só não... Porque é muito bom manter do jeito que tá. Engraçado o que você está falando. Correio, há 30 anos atrás, era uma empresa de excelência de serviço. Eu trabalhei numa empresa americana... Ele ainda é hoje, mas pode continuar. Eu trabalhei numa empresa americana que ela tinha contrato de prestação de serviço com o Correio, ou seja, o Correio fazia todas as entregas das máquinas dela, dos computadores, a IBM, e tinha contrato com o Correio. Entendeu? Com Correios, né? O problema é que você passa a dar o filé para os caras, né? Você passa a oferecer o filé e você fica com o osso. Alguém tem interesse nisso. Eu tenho certeza que se alguém assume se o Correio, como eles querem, for vendido, eu tenho certeza que eles vão logo arrumar uma solução. Cara, você foi maravilhoso agora. Você acabou de encontrar o X da questão para tudo. O meu pai é do INSS há 40 e minha irmã vai fazer 43, eu faço 41. Meu pai é do INSS há quase 44 anos. Meu pai tudo indica que ele esteja se aposentando esse ano. Eu tenho colegas que dão aula, que já estão com... Tive um colega, né, que está com 70, fazendo 70 esses anos agora, é 65, e ele vai se aposentar pela idade e pelo tempo de contribuição. O Temer mudou a legislação para professores. Eu poderia me aposentar daqui a 4 anos, aos 45. Mudou. Eu ia ter 25 de contribuição, ia ter 45 de idade, eu poderia me aposentar. Na moral da história, eu entrei na categoria dos trabalhadores, no caso de todos os trabalhadores, né, unificado. Eu não entrei como categoria especial. Professores, técnicos em radiologia, médicos, policiais militares, 25 anos. Eu entrei agora para uma aposentadoria comum. Eu tenho que ter 65 anos de idade, ou seja, tenho que trabalhar mais 24 anos e tenho que ter 35 anos de contribuição, aquele fator dos 100 anos, né? Dos 90, 100. 65, 35. Se a gente pega os Correios hoje e coloca uma boa parte dos Correios sob responsabilidade do Ministério da Defesa, o Exército, para entregar em áreas inóspitas, se você faz um controle para que o carteiro só possa entregar num raio de até 20 km de bicicleta e num raio de até 60 a 80 km de moto, ou num plantão de 12 horas,
que iniciaria basicamente às 8 da manhã e se encerraria às 20 horas. Sendo que nesse plantão ele teria que ter 2 horas de almoço, folgaria 96, 12 por 96. Ele ia trabalhar 12 horas no dia e ia folgar 4. Ah, não justifica um salário de quase 9 mil reais. Justifica, porque um professor universitário hoje ganha aí brincando quase seus 20 mil reais e trabalha um dia na semana só, porque os outros dias é de pesquisa ele faz em casa. E quem trabalha muitas vezes a mão de obra acadêmica são os bolsistas, muitas vezes aí dos PIBICs da vida. Isso é um fato. Então assim, o que falta para os Correios hoje muitas vezes é a defesa do nacionalismo que nem a direita nem a esquerda tem nessa hora. Hoje, se você comprar qualquer coisa pela Shopee, pelo AliExpress, pelo TikTok Shop, vai chegar por um entregador, não chega pelos Correios. Chega por um entregador. Esse entregador, ele trabalha na busca por metas, são metas pessoais, mas são metas. O cara enche o carro, compra um carro normal, um carro comum, entope o carro com mercadoria, não tem qualidade, tem até um vídeo que é meme, o cara estoura uma caixa no chão assim, e quando ele vê que está sendo gravado, aí ele faz Mercado Livre. O vídeo, ele chega a ser irônico, ao mesmo tempo que ele é irônico, ele é maravilhoso. O cara estoura a caixa no chão, Cara, dá pra perceber que ele joga. existe um processo, veja bem, existe um processo de desconstrução de todo o trabalhismo nosso, cara. O problema é que a gente embarca nessa conversa fiada de empreendedor, que ele daqui a pouco, quando ele vai ver, não, o dinheiro entra toda hora só, cara, que você, por exemplo, dinheiro entra, mas o dinheiro também sai, porque tu tem que... Eu sou empreendedor, sabe o que a gente mais sofre? Tu tem Eu sou empreendedor. tu tem alimentação, tu tem combustível, tu tem peça, tu tem isso, tu tem aquilo. Não, mas ouça, eu sou empreendedor. Eu trabalho de CLT até meio-dia, tem meio-dia até a hora que eu aguentar, eu dou aulas pra mim. Eu sou empreendedor. Se eu não aguentar dar uma aula porque eu tô cheio ou se o horário chocar, o professor que vai dar aula no meu lugar, ele só senta na frente do aluno por R$ 100 a hora. Eu acho que eu sou o que melhor paga hoje aqui em Maceió. A concorrência paga 70, paga 50, tem concorrência que paga até R$ 28 para você sentar uma hora na frente do aluno. Eu pago 100 a hora. É curso? Moral da... Hã? É curso ou escola? O teu negócio Não, aulas curso? particulares, curso, capacitação, explica... Uhum. Curso, aulas particulares, explicação. Eu trabalho com tudo que envolve educação. Mas o cara, para sair, que a gente faz atendimento PAP, o porta a porta mesmo, a gente vai na casa do aluno, ou vai onde o aluno estiver, ou abre o computador para poder dar aula. Para você poder dar aula para essa galera, é papo de R$ 100 a hora. No Brasil, é papo de R$ 46 a hora. Eu pago acima da hora nacional. Beleza. Esse mês agora, para mim, é um mês que, se eu não tiver de onde tirar, é um mês que é de desespero, porque todo mundo está na transição de um ano para o outro. Eu preciso que o aluno de educação básica esteja indo mal, porque a gente vende reforço escolar numa parte, mas a gente pode vender capacitação, pode vender aulão, pode vender material para concurso. Hoje é dia 2, eu já dei aula, porque tem um concurso na cidade próxima aqui, que é a cidade de Satuba. Eu dei aula hoje. 2 de janeiro. Eu já tenho um vídeo meu no canal, lá no YouTube, um vídeo sobre educação financeira, que vai amanhã, dia 3, vai ao ar. Eu tive que gravar ele quando? Dia 1º. Então assim, eu não tive Réveillon, mas eu ainda sou um cara que posso levantar as mãos e agradecer. E o empreendedor que trabalha com alimentação? Cara, qualquer tipo de empreendedorismo, ele é falível, tá, a fechar, porque o dinheiro é caro, entendeu? O capital é caro. Então, se você não tem um capital disponível para te manter nesse período, cara, ou você vai para a boca do capeta, que é o banco, pegar lá a juros dobrado, ou você vai pro desespero, entendeu? Então, por que o empreendedor se arrebenta? Porque ele não tem um capital disponível, cara, para manter. O dinheiro é caro. E aí fica a minha crítica ao... Pode falar. E aí fica caro. Então, todas essas despesas que você tem operacional,
salário, energia e alimentação e uma série de coisas, você se arrebenta, cara. Se você não tiver uma, 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 um caminho, Disciplina. uma disciplina, até mesmo for um cara muito disciplinado, você se arrebenta. Não é porque porque o dinheiro está na mão de poucos, de banqueiro. Então o dinheiro passa a ser caro, passa a ser muito caro. Você veja bem, você pega aí o empréstimo consignado. Os caras têm a cara de pau, bicho, de pegar um dinheiro que é certo e te cobrar uns juros, tá? Se tu pega 20 mil, tu vai pagar 40. Ó, só pra Entendeu? gente ter uma ideia. Que é Olha um como o dinheiro governo. certo, não tem por que ele cobrar aquela taxa de juros e você pagar o dobro. Não Mas tem a taxa de risco. juros. A taxa de juros no Brasil, Isaac, se quiser subir vai ser um prazer. A gente vai explicar por que a taxa de juros está sendo uma maravilha. Isso tem a ver com o fato do Banco Central não estar nas mãos do governo. O Banco Central precisa estar na mão do governo para que a taxa de juros não chegue nesse ponto. Vamos lá. O salário base de um carteiro é de R$ 2.429,26. Valores aproximados entre o ano 2024 e 2025. Ele recebe de vale-refeição R$ 1.120,46 para 5 dias úteis, dependendo da jornada. Ele tem um vale-sexta que é de R$ 319. Ele tem um auxílio, um adicional de atividade extrema que é de R$ 728,78, ou seja, totalizando tudo, o salário dele chega a R$ 4.700 para um carteiro iniciante. Ainda tem a questão dos planos de cargos e carreiras que o governo no governo Fernando Henrique eles já queriam cortar, mas foi congelados durante o governo Dilma. E as progressões. Hoje no Brasil, as melhores vagas de emprego para concurso público, para ingresso no concurso público, são as áreas de tribunais e a Polícia Rodoviária Federal. Agora, o que é que está acontecendo? Tem muita gente que está entrando, e aí eu tenho colegas que estão passando, isso aqui não é inveja, não é nenhum tipo de comentário, é só uma constatação. Tem colegas que passam na Polícia Rodoviária Federal, passam na Polícia Federal, que é a dedicação de uma vida, mas passam na Polícia Federal, na Rodoviária Federal, o que é que eles fazem? Não vão atuar. Eles vão vender cursos, porque o maior esforço para eles era passar. Depois que eles passam, eles conseguem vender o método de como eles foram aprovados. Isso é perigoso, porque a qualidade do serviço cai. Por exemplo, se eu prestar o concurso hoje para qualquer interior desse, aqui de Alagoas, é muito fácil de passar para professor, dos municípios. Mas quando você vem para a capital, a gente está concorrendo com pessoas que vêm de outros estados, de uma realidade muito diferente da nossa. Tem gente com a titulação maior, tem gente com mestrado, com doutorado, com pós-doc, que está querendo uma vaga de professor na educação básica. Mas na educação municipal, por exemplo, você pega aqui uma educação municipal, e aí nessa educação municipal a gente começa a ver as diferenças. A média aqui em Alagoas para um professor na rede municipal de ensino é de aproximadamente R$ 1.700 para 20 horas. No estado aqui de Alagoas, o professor do estado ganha seus R$ 4.300, R$ 4.500 por 40 horas, que é muito longo. Aí, o que é que esses professores fazem? Eles estudam métodos de como ser aprovado em concurso público e fica dando só as horinhas dele ali sem nenhum compromisso. A gente tem que entender também que o Estado tem a obrigação de cobrar do servidor público, porém o Estado não cobra do servidor público. Eu digo isso porque o Estado não cobra da seguinte maneira: se a gente pegasse hoje um plano de produtividade do judiciário, o juiz hoje, se ele perceber que o ar-condicionado não está do jeito que ele quer, não vai julgar. Ele não entra na sala, ele não participa de audiência, ele não preside nada, porque o ar não estava do jeitinho dele. E quando alguém vai perguntar, ele fez: não, eu prestei concurso, eu ralei para que isso acontecesse. Mas quando você pega hoje, qual é o órgão? O CNJ consegue medir a métrica dos juízes? A galera faz: tem juiz que julga um caso, isso aqui é realidade em Alagoas pela média, um caso por mês em Alagoas. Um caso por mês, mas ele abre a boca para dizer que os correios estão defasados. Mas ele, juiz de direito de uma comarca no agreste alagoano, ele julga um caso por mês. E na mesa dele tem casos de 1999, vai completar 30 anos que o caso está ali. Se for caso que envolva um homicídio, né, já prescreveu. 20 anos, prescreveu. Esse é o Brasil que precisa cobrar do servidor público ainda e não cobra. Ah, mas isso é uma fala liberal. Não, isso é uma fala de quem quer ter respeito pelo dinheiro público. A gente tem professores universitários hoje que são juízes
que vão para as faculdades de direito da aula e abandonam suas comarcas. Chegam até a pedir que seja nomeado um juiz substituto, aí o desembargador vai lá, nomeia o juiz substituto, ou bota um auxiliar para julgar, ou julga, praticamente faz mutirão. Então, assim, criticar os Correios hoje é muito fácil, criticar a educação hoje é muito fácil, criticar a Polícia Federal é muito fácil. Criticar é muito porque fácil. Eu quero ver o sistema ele é todo ele montado para atender interesse de grupos. E aí não dá bem, não dá liga, entendeu? E é aquilo. Então a gente fica na mão, né, dessas coisas todas, entendeu? O cara que é juiz não vai para o tribunal, o médico passa, não vai para o consultório, entendeu? Então não existe uma regra que, cara, tu não pode ter funcionário, entendeu? Achando que ele tem que ser atendido, não o serviço público. É difícil, entendeu? E é a mesma coisa o Correio. O Correio ele vira caixa de manobra, pô. Praticamente deram uma porção. Pô, tu distribuíram vários serviços que o Correio fazia para iniciativa privada, e tá aí, pô. Para você ter uma ideia, antigamente... Então, cara, não tem caixa, pô, acaba tendo prejuízo. Antigamente os Correios faziam a defesa da entrega da comunicação do judiciário. Eu me lembro que o meu pai, quando participou de um processo administrativo, ele recebeu a sentença via correio, na década de 90. E ele sempre me deu liberdade. Chegou em casa, pode abrir e veja o que é. Eu me lembro que eu abri um calhamaço de papel assim, assinei em 4 vias. Foi o carteiro que foi entregar no bairro que eu morava. E ele foi absolvido, né, no processo no administrativo. E aí eu lembro que eu fiquei encantado assim, o que é que o carteiro não carrega ali na bolsa, né? Porque ele trazia o resultado do meu pai, o processo do meu pai, mas trazia também cartão de crédito, aí trazia às vezes talão de cheque. Hoje, se você quiser tirar talão de cheque, você vai no caixa, ninguém usa mais cheque, mas se você quiser tirar um talão de cheque, você vai hoje na agência, no meu banco, por exemplo, o cara vai imprimir para você, vai cortar, vai grampear, vai botar uma cadernetinha bonita de couro, você vai pagar mais R$ 69,90 pela cadernetinha de couro para poder usar cheque. Assim, a gente hoje está abandonando algumas coisas, e claro que os Correios, uma hora, eles iam ser engolidos pela modernidade. Só que o grande erro do Brasil em si é não ter lutado para que essa modernidade acompanhasse os Correios. Outro órgão que vai se acabar rapidinho é o MEC, é o Ministério da Educação. Eu diria que, se o governo não reagir, é algo que está com seus dias contados. E aí, por que está com seus dias contados? A velocidade do EAD, né, da educação à distância, ela é monstruosa no Brasil. A gente está com a EAD monstra, voando, o Brasil está tipo papo de aprender muito rápido. Só que, em contrapartida, a gente está tendo agora cursos, e tem um programa que eu realmente assim, eu acho que a gente tem que discuti-lo de maneira muito honesta, muito tranquila, que é o programa Mas educação não é mercadoria, cara. O MEC, o papel do MEC é justamente, se ele não regularizar nada, não deixar você... Mas é porque isso acaba sendo um lugar comum. Enquanto professor, eu posso afirmar. Por quê? Hoje, eu tenho uma sala com 50 alunos, aí o cara que é de direita fala que o princípio são as escolas cívico-militares, e aí a gente pergunta, qual das escolas cívico-militares hoje foi o primeiro lugar no Enem? Aí eles pegam um caso separado, um caso específico, um caso de uma escola que teve um aluno que foi nota 1000, mas não foi o primeiro lugar, que tem diferença muito grande. Ser o primeiro lugar, né, naquele curso, ou o primeiro lugar naquela disputa de curso, e as escolas militares não têm. Então isso mostra também que é muito mais a necessidade de acabar com o que é público e de colocar o que a ideologia deles quer. A escola militar, o objetivo dela é outro, cara. É formar o cara para ser militar, não é para ser cidadão. Não tem forma nada para a ser ver. militar a escola militar. Quem forma para ser militar hoje, por incrível que pareça, não é a escola militar. São os cursinhos preparatórios para você poder entrar na carreira militar. Por exemplo,
Um menino que quer ser Não, militar, eu falo o ele vai. seguinte, são as escolas militares. O cara vai lá, faz a prova, entra, né? O cursinho passou. Eu É, falo, ele vai para ESA, ele ele vai é, ele para é ESA, preparado para aquilo, cara. É diferente. certo? Ele vai para ESA, aí ele sabe que indo para ESA, ele vai trabalhar, vai receber. E se você pegar essa molecada hoje e disser, você quer hoje ir para a escola militar para poder ter honra, poder ter isso tudo? Se ele disser que sim, ele vai estar dando um atestado de que os pais não conseguiram passar isso na educação primária, na formação dele como indivíduo. Se ele disser que não, ele vai ser taxado praticamente por todo mundo como é um Zé Droguinha, é um maloqueiro, é o cara que não quer isso, que não quer aquilo. Então, para o próprio jovem é encruzilhada, porque o Brasil é um país conservador, mas é um país muito limitado do ponto de vista educacional, que eu vejo a galera falando aqui, e tem que ter educação cívico-militar. Beleza. Eu sou do final da educação cívico-militar, anos 90, antes da criação da LDB. Eu peguei ainda estudos sociais e na escola que eu tinha aula, eu tinha estudos sociais e tinha uma matéria chamada Moral e Cívica, que eram os livros que na frente, a gente comprava os livros, tá? Mas na frente tinha o hino nacional. Na última página, tinha o hino nacional e o hino da bandeira. Não, era o hino nacional na frente e o hino da bandeira atrás. Tinha um monte de coisa que falava sobre democracia, mas era muito rápido assim. Democracia, governo de todos. Aí embaixo, agora responda. Qual governo de todos? Aí todo mundo botava democracia. Não tinha sociologia, não tinha filosofia, não tinha nada disso. Nos anos 90, inclusive 96, com a LDB, a Lei de Diretrizes de Base da Educação, Lei 9394, o que é que aconteceu? Você passa a ter ali diretamente filosofia, sociologia, componentes curriculares, e aí a moral e cívica, a OSPB, estudos sociais. Eu adorava estudos sociais porque eles colocavam só datas cívicas, feriados, a importância da pátria, quem foram os heróis da pátria, tudo em meio de animação e desenho assim. E isso a galera basicamente brisava porque, nossa, nem entendiam que o Brasil tinha acabado de sair de uma ditadura, tinha acabado de ter um presidente que estava ali estava sendo impeachmentado. Eu lembro que isso foi em 91, 92, tinha de 6 para 7 anos de idade. E eu lembro que o povo ia pra rua aqui em Maceió, e até lembro que o meu pai falava, olha, minha esposa acabou de encontrar uma prova. Não, ela não encontrou uma prova, ela encontrou uma cartinha de amor que eu fiz pra ela. Que legal, isso aqui tem 14 anos. Ai, não, eu vou chorar, faço não. Não. Ela me mostrou aqui uma cartinha aqui que faz assim. Posso ler? Não. Não, tá, não. Vou ler não, mas assim, a cartinha é muito bonita. Eu gostei do que eu vi agora. Maloqueira. Então assim, só pra galera ver. É isso. Foi, me desconcertou mesmo, fiquei com o olho cheio d'água agora. Então assim, se a gente for começar a observar, é realmente essa a função que a gente tem. Nós fazemos 15 anos esse ano, foi uma cartinha do começo, há 14 anos atrás, 15 anos atrás. E ela tem guardado, e ela estava agora arrumando as coisas ali no quarto. E aí ela foi mostrar, achei muito interessante isso. E me deu uma balançada mesmo. Então assim, só pra galera eu perdi até o fio da meada, só pra galera ter uma ideia, a gente tem que observar que o Brasil, querendo ou não, ele passa por uma crise de identidade. E aí eu queria muito só virar a pauta para mostrar o seguinte, eu, Ogro, não vou votar no PT. Ô Shelton, por quê? Eu não voto no PT porque eu me identifico como comunista, me identifico de extrema esquerda. Aqui na plataforma a galera faz tudo isso. Eu já assumi, eu sou um criador de conteúdo, eu faço uma média de 2.000 visualizações no dia, mesmo com perfil pequeno de cultura radical. Mas eu não posso, Paulo, eu não posso fazer campanha contra o PT. Pelo menos essa é a visão que eu tenho hoje. Seria burrice minha fazer campanha contra. Por que é burrice minha fazer campanha contra? Vamos analisar o cenário político e as conjunturas. Né? Vamos analisar o cenário político e as conjunturas. O Jones Manuel não vem para presidente. Isso é um fato. Guilherme Boulos, que é o nome para 2030, eu não voto pelo que ele fez com Pablo Marçal, pelo que o Pablo Marçal fez com ele.
Eu acho muito injusto o que eles fizeram um com o outro. Eles não mostraram ter o mínimo de honra nem de ideologia, então não recebem meu voto. Você Eu pegar achei hoje na que ele não corrente... poderia ter ido lá naquele negócio de vaga de emprego. Cara, eu não estou procurando emprego. Não, Para mas é porque assim, levar. o Boulos mostrou que ele se deitou para o sistema quando ele passa basicamente uma década falando que ia fazer acontecer, se autodeterminando porta-voz da revolução, e aí de repente do nada um palhaço, que é o caso do Pablo Marçal, disse que vai fazer as filhas dele chorar, que vai ter gente chorando, e pega um laudo falso e mostra um laudo falso, né, sobre o Boulos ter sido internado numa clínica e ter o uso de ser usuário de entorpecentes. Depois o cara vê tudo isso, ele vai para um quadro com o cara, nas vésperas do segundo turno, para ficar praticamente flertando com o cara que fez isso. Isso mostra uma ausência de ideologia muito grande. Então ele nunca mais vai ter meu voto. Tá? Ah, mas aí... Ele não poderia jamais se igualar à régua do cara. Não, filho, não tem, não tem Exato. assunto Ele não contigo. se igualou, ele não se igualou, ele disse amém. Ele disse amém para um criminoso, para um condenado por passar a perna em velhinhas. Tanto é que o Pablo Marçal está calado em relação ao Banco Master, em relação à aposentadoria, farra do INSS, porque ele tem uma condenação nas costas de 4 anos e 6 meses por conta disso. Ele sabe que ele tem uma condenação. E aí a gente começa a ver tudo isso e faz assim, pô, mas o Boulos, então assim, no Lula, por que você não vota no Lula? Aí eu vou colocar os motivos de não votar no Lula. No segundo turno, quem eu voto? Ninguém, meu querido. Eu tô na mesma pegada do Jack Ma. Não importa quem será o presidente, dia 1º de janeiro eu vou ter que vender aula para os filhos deles. 1º de janeiro de 2027 estou vendendo aula para o filho de quem for o presidente. Pode ser o Lula, pode ser o Flávio Bolsonaro. Eu vou vender aula para o filho de alguém. Então assim, mas se eu for observar hoje, não tem no Brasil quem esteja estudando políticas públicas, projeto de desenvolvimento, não tem. Ciro Gomes se tornou uma piada ambulante. Ele praticamente é aquele cara que faz piadoca em bar, equilibrando um copinho de cachaça na mão ou em cima do próprio abdômen e se colocando assim. Não tem. Sabe o que Não tem acontece? É o ninguém. seguinte, Só para concluir, só para concluir. Não tem ninguém que esteja estudando hoje políticas públicas. Não tem ninguém que esteja sentado hoje, todo final de semana, na frente de um computador com a sua equipe, pensando como é que vai reduzir a taxa de juros. Não tem ninguém. A galera está simplesmente fazendo o seguinte: o Brasil está polarizado entre direita e esquerda, vamos ver no que vai dar. Virou isso. Pode dizer, pode falar. cara, eu vou te falar uma coisa. Infelizmente, nós não nos atualizamos em termos de política. A gente só se atualizou em termos de canalha, entendeu? Então hoje você tem muita gente sem objetivo político, sem conceito elevado de sociedade. Então hoje você tem pessoas que não sabem. Eu tive a honra que eu peguei o término da ditadura, cresci na ditadura, peguei o término. Então eu peguei muito exilado, muito debate de exilado na faculdade, entendeu? Então eles iam lá. Então eu peguei muito debate de muita gente que na época foram exilados. Então a gente teve várias cabeças, entendeu? E o PT, ele quando foi criado, quando ele foi montado, ele foi criado, ele teve a influência dessas pessoas que voltaram do exílio. O problema nosso é que a concepção de riqueza passou a ser totalmente diferente. Então hoje o cara tem que ter, não tem que ser. E esse que é o grande problema. E aí você acaba não tendo pessoas de qualidade para poder te atender. Então, Mas hoje. o ensino, ele virou uma bagunça. Não. Eu discordo. Mas é porque assim. Eu lecionei durante quase 20 anos. Eu abandonei. Eu lecionava aqui no Rio. Eu abandonei, não queria mais saber. Fui dono de escola também, tive escola particular também, parei, larguei, porque você... É aquela história, você matava um leão todo dia,
entendeu? Então você, por exemplo, tinha que às vezes o aluno ficou o ano inteiro sem te pagar e tu tinha que dar aqueles documentos todinho, tu não podia reter documento e uma série de coisas, entendeu? O que eu quero dizer Não, é o seguinte, mas a educação do nosso país, ela é muito sabotada, muito sabotada, eu como professor não concordo não, mas tudo bem. entendeu? Então, quer dizer, ela é muito sabotada. Se você pega, por exemplo, o ensino público, que o pessoal tanto fala nos Estados Unidos, a base do ensino americano, todo ele é público. Entendeu? Toda a base. Você pega o primeiro grau, Tá, é público, o mas segundo grau não, é peraí, público. agora é porque não, peraí, é porque agora tem uma discussão que eu participo disso porque é uma coisa que eu pesquisei na graduação. A educação americana a gente não pode comparar com a educação brasileira por diversos motivos. E vou dizer quais são. O primeiro deles é: a educação brasileira está atrasada em relação à educação americana em 118 anos. Como assim? Os americanos fizeram reforma do ensino num modo capitalista, inclusive buscando sócios beneméritos para a construção das universidades. Eles fazem almoço 2 vezes por ano para arrecadar fundos. E na própria Constituição americana não é dever do Estado garantir a educação. O que é que o Estado americano garante basicamente aos cidadãos? Ele garante as politécnicas, que são como os institutos federais aqui no Brasil, mas que são muito sucateados porque é para a pessoa ter um diploma de politécnico, que é um diploma tecnológico. Hoje, qualquer curso na faculdade americana, vai para Stanford, vai para Yale, vai para qualquer outra universidade, Minnesota, você sabe que vai gastar uma grana por quê? Porque ela é polo de produção de tecnologia. E a educação em qualquer lugar do mundo é caro. Mas aí que tá. Comparar com o Brasil não é justo porque a gente só veio ter como Saviani, como Maria Montessori, como o próprio Paulo Freire, né? A gente só veio ter essa galera basicamente como pessoas referências na educação direta, de 1990 para cá. Para você ter uma ideia, eu tava folheando, até porque eu estou pensando em apresentar isso muito na frente, no mestrado, no doutorado, sei lá. A galera estava buscando referências da educação europeia. O Brasil foi uma matriz de educação europeia durante a década de 40, durante a década de 50, durante a década de 60. Década de 70 teve a ditadura militar que praticamente acabou com a pesquisa e com a educação superior no Brasil. Década de 80, redemocratização, mas ainda passava por um processo de censura. Como assim? As escolas particulares e as universidades tinham muito medo do que podia acontecer. E um livro didático, para a gente ter uma ideia, ele demora de 5 a 8 anos para ele poder sair de circulação. Então, querendo ou não, a nossa educação ela não é que ela seja sabotada, é que praticamente as escolhas que a população faz, e aí os políticos são veículo disso, elas acabam sendo escolhas que são muito mais baseadas no ai não, peraí, o que é mais fácil hoje? É ensinar a população matemática ou dizer que matemática é muito ruim? Ah, vamos dizer que matemática é ruim. É a gente dizer que aquela professora é a pior professora do colégio de criar essa cultura ou é tornar a matemática muito boa para que o menino entenda? Ah, é dizer que essa professora é a pior professora do colégio e quem passa nela é porque mereceu. Moral da história, a gente passou por 3 décadas assim, tendo medo de matemática. Hoje, grande parte da minha receita vem de exatas. Mesmo a minha formação sendo geografia, mas grande parte da receita do que a gente tem é do universo de exatas, é matemática, química e física. Então não é que a educação seja sabotada, é que, querendo ou não, comparar o nosso processo educacional, ele é só nosso. O processo educacional brasileiro é diferente do processo educacional americano, infinitamente diferente do processo educacional sul-coreano, infinitamente diverso do processo educacional canadense, que é o melhor processo educacional hoje, eu ainda diria que era do Canadá. Mas pode continuar, meu querido, fica à vontade. Não, mas o negócio, quando eu falo sabotagem, eu falo na questão do curso, da formação em si e da estrutura de todo o processo, entendeu? Porque a educação, ela não é só simplesmente você passar a matéria, entendeu? Então, Não, eu enquanto professor sei disso, mas a gente tem que ter alguns dados mais coerentes. Por exemplo, sobre a formação. Tá, quantos professores são formados no Brasil hoje? Eu falo porque eu tive aí dentro, eu sei como é que é. E fui professor aqui no Rio de Janeiro, cara. Sim, mas aí a gente tem, a gente tem que ter começou um processo de desconstrução muito grande
quando começou a tirar a autonomia do professor, do trabalho do professor, entendeu? Não, onde foi que o professor perdeu a autonomia? Não, eu falo no conteúdo programático, Melhor, a cada ano que passa, a gente consegue sugerir mais, inclusive. Por exemplo, a gente conseguiu botar pautas de questão de identidade, questão de gênero, de 10 anos para cá, coisa que a gente nem pensaria em colocar. É isso que deixa conservador, camarada. Às vezes, muitas vezes, assim, ficam putos. Por quê? Porque a gente tá colocando coisa que eles não tinham como então, pensar que fosse isso colocar. agora, eu tô te falando, você está me falando uma coisa, eu só fora do magistério estou mais de 20 anos, entendeu? Eu sei, mas é porque Na para gente ter minha esse época discurso... era inadmissível isso, você fazer. Eu sei, mas Entendeu é o que porque eu tô te assim, falando? só de E era sala de uma aula eu luta tenho muito quase... pesada, eu vi muito profissional bom parar e largar, não estou dizendo que eu era bom, e minha matéria é exata, pô, entendeu? E aí eu falo, Rapaz, sendo bem honesto, só largou a educação quem não era bom, quem não era vocacionado, porque eu tô há 20 anos e eu acho que eu vou morrer dando aula. mas é aquele negócio, cada época é uma forma talvez hoje você Não, pense hoje assim, é se mais fosse há difícil, hoje é 30 mais anos difícil dar atrás, aula. hã? Hoje é mais difícil dar aula do que na época, nem épocas passadas. É, tu tem a questão da tecnologia, você tem. Hoje é mais difícil dar aula, porque hoje se eu vacilar, o aluno ele vai tirar um celular do bolso, vai dizer que eu estou mentindo, vai me desmentir com a pesquisa. Hoje é mais difícil dar aula, porque querendo ou não, o aluno vai chegar para mim e vai dizer, olha, isso está errado porque o youtuber que eu sigo disse que está errado. Agora o youtuber estudou? Não, o youtuber fez uma pesquisa no GPT e jogou lá para a galera numa animaçãozinha no quadro. Hoje é mais difícil dar aula porque você vai para a graduação, você rala na graduação, você entende quem são os autores, mas aí o pai do aluno, como aconteceu com o caso do Carioca, hispânico, que tem um podcast hoje, o Carioca disse, meu filho não vai ler esse tipo... Ele disse, meu filho não vai ler esse tipo de livro aqui não, porque esse livro aqui é doutrinador. Você pergunta a ele quem é o autor, ele não sabe quem é, mas é doutrinador. Então hoje é infinitamente mais difícil dar aula do que no ano. Na Não, época hoje você é muito mais questionado, você sendo profissional, por isso que eu, muitas das vezes, pelo menos na minha matéria, né? Pô, eu lecionava matemática, eu lecionava cálculo, eu lecionava finanças, entendeu? O que você passava, fazia e mostrava a razão daquilo ali, te mostrava por quê, entendeu? Era muito mais, eu não sei na tua matéria, mas você conseguia dominar. Mas eu falo o seguinte, o processo de sabotagem ele é um processo que ele começa de várias maneiras. Por exemplo, tu falou aí a respeito, você tem a questão da influência do pai e da mãe, né? Você já deve ter passado por isso, né? Assim como eu. Do pai pegar e questionar, mas por que o senhor deu 0 para o seu filho? Não, eu não dei 0 para o seu filho. Ele tirou 0, mas eu não dei 0 para ele. Eu não dou 0 para aluno. Entendeu? Não, eu tô dando Não, mas é porque eu não dou 0 para aluno. Entendeu? O que acontece? Hoje, você, com a tecnologia, tá? Eu acho que desconstruiu muito o professor, entendeu? Então, aquele professor, ele fica muitas das vezes, o cara tem que ser altamente, tem que ter um conhecimento alto, ele tem que estar envolvido altamente com tecnologias, que às vezes, muitas das vezes, ele não tem nem grana para comprar, entendeu? Ele tem que estar envolvido com uma série. Mas aí eu também não concordo, porque a gente tem uma mania muito grande de colocar o professor como a professora Helena. Quer dizer, o professor não pode comprar um computador, mas ele pode beber todo final de semana. Mas tá errado. Vai de cada caso, né, cara? Não, porque você acabou de dizer isso, mas assim, o professor não pode comprar tecnologia, mas ele pode beber todo final de semana. Por isso que a nossa categoria não vai pra frente. Mas aí é a concepção de cada um. O que eu quero te dizer não existe facilidade para o profissional trabalhar. Aí já discordo. Eu acho que existe muita facilidade. Então ele fica preso, Não, mas eu vou insistir. Existe muita facilidade. Ele tem que sair dali para ele formar, não sei nem quanto que está o piso. Para ele poder ter um salário razoável,
ele tem que sair dali correndo e para outro e para outro. Isso eu falo em Não, mas escola. não. Eu trabalho em duas escolas. Cada caso é um caso. Eu vou dizer que é uma coisa mais fácil porque, assim, eu vejo muito colega meu que diz: você é doido da aula do dia de domingo? Eu dou aula dia de domingo. Você é doido da aula praticamente. Eu já dei aula por R$ 9,90 na internet durante a pandemia. Ah, você. Eu não vou nada sair da minha casa, pegar meu material para dar aula por R$ 30, então fique reclamando, porque vai ter Aí alguém que é vai dar cada aula um, pelos né? 30. Mas não é por isso Então, que eu não assim, posso, mas não é por isso que eu não posso, que eu não vá dizer que o cara é sabotado, pô. A gente forma juiz, a gente forma médico, a gente é forma, outro, entendeu? E é eu outro sou discurso do também. Um exemplo. Ogro, eu sou de uma época que eu tinha professores que ele juntava, sei lá, 20 alunos e levava para a fazenda dele, entendeu? Então eu sou Certo, dessa época, mas sim. entendeu? Então eu Mas o sou. professor levar o aluno para a fazenda vai modificar em quê? Não, Não não, eu tô entendi. te dizendo o seguinte, que o padrão de vida do cara, o padrão de vida, o salário dele era alto. Na minha época, quando o salário do professor, quando eu comecei a lecionar, né, até mesmo por uma questão de ideologia, de achar que. E depois eu fui vendo que não era totalmente. O barco não funcionava assim. Mas é o que eu volto a Hora aula, dizer. A gente marca. tem um. Só um minutinho. A gente volta a dizer. Eu tenho muita raiva quando o professor fala que está ganhando pouco. Aí eu ofereço R$ 100 para ele dar aula. Aí ele diz que não vai, porque ele vai trocar o domingo dele. Ah, então eu vou. Melhor que eu não pago ninguém. Eu tenho muita raiva quando a gente começa a falar: ai não, mas essa categoria é muito desunida. Aí um professor não faz um plano, o professor não conversa com o aluno, ele não vende aula. O capitalismo faz com que ele faça tudo isso. Aí ele fica só reclamando, Eu faço e isso aí, tudo. Eu fiz isso aí, tudo. aí chega, por exemplo, no espaço que ele pode falar tranquilamente, que é a reunião no começo do ano. Aí vem um cara que nunca deu uma aula na vida falar que a gente tem que ser duro, que a gente tem que aguentar o ano todinho. Mas ano passado, eu acho que no Brasil eu fui o professor que mais deu aula. Eu estou tentando checar essa informação ainda. Foram 3.730 aulas. Eu dei aula domingo, teve domingo que eu dei aula, estava olhando aqui meus papéis, que eu dobro um papelzinho assim, Você fazendo minha leciona o agenda quê, da semana. Hugo? Minha formação é em geografia, mas eu dou aula de humanas, matemática da educação básica e na Personal Brain, na minha empresa, eu dou aula de tudo. Se tiver balé, eu aprendo para dar aula. Então eu precisei aprender a dar aula de tudo. Eu fui onde o dinheiro estava, eu pesquisei, eu montei professores mais perto. Eu vi professor que não queria dar aula, porque Tu estava falou que reclamando, porque estava dava sem. aula de finança, né? Tu falou. No meu canal tem uma. Eu fiz um curso de educação financeira, eu comprei um curso, fui fazendo. Eu estou simplesmente, eu não estou replicando, eu estou estudando e estou replicando as aulas. A primeira aula é aprenda a fazer sua planilha detalhada. Ela está entrando agora, dia 3 de janeiro, às 18 horas, lá no canal Ogro Web TV, no YouTube. É um vídeo que tem 7 a 8 minutos. Eu abro a tela, mostro como é que são feitas as planilhas. E o aluno que quiser, a gente monta a planilha. Claro que ele vai pagar por isso. Ele monta a planilha. A gente monta 12 planilhas para ele, acompanha ele durante um ano, para saber como é que está a questão das finanças. Hoje ninguém tem isso. Então, assim, eu fiz isso no final do ano passado para cá. Eu dava aula, a galera via que eu acompanhava as lives, era sentado no meio-fio, comendo marmita e esperando para entrar num prédio para dar aula. Então, assim, os professores falam disso. Eu me chateio muito quando eu vejo a professorada falando desse tipo de coisa. E, ai, mas é porque eu sinto muito, ai, porque a nossa categoria. Quem se sabota é o professor. Quem se sabota, porque, por exemplo, não importa se vai ser o Flávio Bolsonaro ou o Lula presidente ano que vem, eu vou estar dando aula do mesmo jeito. É. Eu vou estar dando aula do mesmo jeito. Se eu não der aula, eu não como. Então eu vou estar dando aula do mesmo jeito. Eu vou estar dando aula, eu vou estar discutindo, eu vou estar conversando, eu vou estar apresentando o foco. Eu vou estar do mesmo jeito, sem precisar me estressar, sem precisar fazer nada. Agora, assim, o que eu vejo é, Não, é. chegou o Réveillon. Qual foi o cara que foi dormir cedo ou que não encheu a cara, sabendo que ele tinha que estar bem? Qual é o cara que está lendo pelo menos suas 3 páginas por dia? Qual é o cara que está anotando alguma coisinha? Aí você vê, ah, mas é por que o médico faz isso? O médico sabe que se não tiver as mãos e uma cabeça boa, ele perde dinheiro. O que é que o professor faz?
Não, eu trabalhei o ano todinho, agora eu vou. Aí vai encher o rabo de cachaça, vai se estressar. Aí chega depois, eu ganho mal. E o que é que você está fazendo para mudar essa realidade? Parece um papo de direita. Mas não é um papo de direita, é porque a minha categoria, eu já estou há 20 e poucos anos nessa brincadeirinha já, a minha categoria é muito desunida. Eu A acho o minha seguinte, categoria eu acho, eu entendo o que tu está falando, até Hum. porque eu tomei uma decisão. Eu, com 20 anos, professor do Estado, ganhando pouco, falei, não, cara, eu vou largar isso aqui e vou fazer o que eu sei fazer outras coisas, entendeu? Abri meu escritório e toquei meu barco e não me arrependo, tá? Mas eu vejo isso que tu está dizendo aí, eu vejo muito para certos profissionais, entendeu? E isso acontece em todas as categorias. O cara. Por quê? Porque isso aí é uma questão de visão de cada um. Né? O cara deu o exemplo, não, o cara, pô, dia de domingo ele tá lá bebendo a cerveja dele, ao invés de ele estar se aperfeiçoando. Entendeu? Não, mas não tem direito de reclamar. Aonde ele está sendo necessitado, você está com toda a razão. Agora, a Porque gente se ele tá. vê. O direito que ele tem de tomar uma cerveja no domingo, eu tenho de trabalhar no domingo, então ele não pode abrir a boca para reclamar, porque emprego Exatamente. Então tem, ele tem que. emprego tem. Se Aí o ele que é que a tá- galera faz? Mas a vida tá muito difícil pra mim. Tá difícil, tá muito difícil a vida pra mim. É mesmo? Tá horrível, tá um caso sério. Mas cara, o que é que você tá fazendo? Não, eu tô acordando de manhã, aí tô indo ver a Virgínia, o Zé Felipe, o Vinícius Júnior, e tô tocando a vida. Aí você vai botar a culpa no Lula por causa disso, vai botar a culpa no Flávio Bolsonaro, do Bolsonaro, não, a culpa é sua. Não acordou de manhã, não ralou, não moldou. É muito aquela coisa do, não, eu vou ver como é que as coisas vão se costurar. A culpa é sua, a culpa não é do Bolsonaro nem do Lula, não. A culpa é sua, que não acordou de madrugada, que não ralou, que não estudou, que não procurou fazer. Eu vejo muitos meus colegas dizendo, você é doido. Eu digo, mas quando chega no final do mês eu tenho dinheiro e você não. Então eu prefiro ser um doido com dinheiro no bolso. Mas doido por quê? Porque você não pensa igual a ele? Porque. Não é pensar igual, porque assim, educação só tem um caminho, que é trabalhar. É. Se alguém me apresentar outro caminho, só tem um, que é trabalhar. Não, mas é porque eu acredito na transformação do indivíduo. Ótimo, ótimo, meu querido. Você acredita, eu acredito. Você está fazendo o Não, que para tem que mudar? trabalhar. Tem que trabalhar. Então, assim, mas o que eu vejo professor, eu digo isso porque agora eu estou do outro lado. Professor que deu 6 horas da tarde, a caneta faz isso, ó. Cai. Eita, bicho, tem como dar mais aula? Tem não. Eita, bicho, tem como fazer reunião? Tem não. Mas chega no dia 5 ele quer receber. Chegar no dia 15 ele quer receber. Aí fica aquele papo ridículo de eu amo a profissão. Tu não ama a profissão não, pô. Tem muita pessoa que fala, se eu ganhasse na Mega Sena... Eu nem jogo na Mega Sena. Mas se eu ganhasse eu queria comprar um cursinho. Eu continuar dando aula. A galera falou, por que? Eu digo, porque é o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. Não, mas tu ia comprar um cursinho. Compraria um cursinho, ou compraria um colégio, seria sócio de uma faculdade boa, só pra pegar uma matéria pra dar Ogro, aula. eu não peço nada na minha vida. O que eu peço é só uma coisa: saúde. Saúde e paz. Eu estou conversando com você, eu posso até ligar minha filha. Eu estou aqui no meu escritório, estou saindo daqui Não é o agora. seguinte. Entendeu? Vai dar 8 horas. Estou indo para casa agora. Por quê? Se eu não tivesse aqui, aonde que eu estaria? Estou aposentado, mas o quê? Eu preciso de dinheiro. Entendeu? Eu preciso de. Mas é isso, a gente tem uma mania muito grande de botar nas costas, às vezes, das lideranças, uma responsabilidade que é nossa. É uma responsabilidade minha manter a minha casa, não é responsabilidade do governo. Não, claro. E aí o que eu vejo tem muita gente, tanto na direita quanto na esquerda, que tem essa conduta, né? E assim, quando a gente começa a ver tudo isso, é o que acaba se colocando. A galera tem essa mania, sabe, de a culpa tá sempre no presidente, tá sempre no empresário, tá sempre no outro cara. Só que aí quando a gente observa muitas vezes onde é que tá a culpa, a gente acaba não colocando. Mas a culpa tá sempre no outro. Então se a culpa tá sempre no outro, aí o meu papel fica onde? Jogando a responsabilidade para os outros vai resolver o problema.
Exato. Então, assim, eu mesmo sou bem sincero. A culpa hoje de grande parte da educação estar sucateada, quando você olha, é de professor. Eu trabalho com educação básica. Eu pego módulos, eu pego livros de colegas que não corrigem os livros e que os pais pagam a fortuna. Ninguém me conta, não. Eu sento, abro, pego o marca-texto, pego a caneta, começo a olhar. Desculpa, eu pergunto para o aluno ou para o aluno, né? Desculpa, mas quando foi que aconteceu essa correção aqui? Nunca teve correção, não, professor. E como é que ele conseguiu passar para o assunto diante? Ah, ele foi passando. E como é que ele verificou o que foi que você fez? Ah, não, ele espera chegar a prova. Então, assim, quando a gente começa a falar tudo isso, a gente começa a observar diretamente dessa forma. O Brasil precisa muito, mas muito, muito, começar a tirar a culpa das costas dos outros. Ah, mas o cara tá lá. Eu não tenho filhos. Eu não tenho filhos. Teve uma época que eu adoraria ter tido filhos, mas eu não tenho filhos. E aí o cara vai lá, tem 3, 4 filhos. Peraí, a culpa dele ter tido 3 ou 4 filhos é do governo? É do Lula? É do Bolsonaro? Não, a culpa é dele, brother. Quem chegou lá e largou o boneco foi ele que se resolva. Mas a gente sempre coloca, tá, amor? Então, assim, é isso, a culpa tá sempre no outro. Eu vou encerrando por aqui, galera, porque a minha janta tá chegando. Minha esposa Tá mais bom, uma vez meu me querido. Eu também surpreendeu. estou fechando aqui. Beijo a todo mundo aí e tchau, Valeu tchau. pelo papo aí. Obrigadão, papo massa. Tá bom?